Olá, eu sou Sampaio e hoje eu trouxe aqui o resumo das notícias que eu coletei hoje, ontem, enfim, que eu fui guardando para mostrar hoje, nesse dia 18 de março de 2020. Muito bem, então, basicamente, muita coisa está circulando aí em torno da crise do coronavírus e a influência disso no mercado financeiro, no mercado mundial. E essas coisas que então vão passando, eu vou juntando e trago isso da forma mais atualizada para fazer uma correlação com a proposta de educação financeira e de fortalecimento do nosso, digamos, entendimento das coisas e para passar de forma mais inteligente, mais saudável, com as emoções mais controladas em situações que são atípicas e que são desconhecidas para quem está entrando no mercado financeiro ou quem está há pouco tempo ou quem está observando, enfim. Então, hoje nós temos nessa sequência de informações que a Bolsa na Europa abriram em queda, né? A principal bolsa que é a Bolsa de Londres com 3,5% de queda, a China também com 1,93% de queda, fechou, e ontem a China teve um crescimento de 1,83%. Então, lá na China nós sabemos que já foi superado o problema do coronavírus e que a economia agora está voltando para se reorganizar. Claro que com perdas que a situação de parada, como houve lá, de 2 meses praticamente, vai afetar a economia do chinês e o mundo de modo geral. Bom, então, em função disso, né, também a Bolsa Brasileira, agora aqui, era mais ou menos 11 horas, está em queda de 7%. Tá? E isso, claro que hoje, quando afeta um ponto, vai afetar todos os pontos do mundo as notícias que os governos, que os países, medidas que estão sendo tomadas. Bom, no Brasil foi aprovada durante a semana, já foi, só para reforçar para quem ainda não sabe, um pacote de injeção de recursos, no total de 147 bilhões, para ajudar no combate a esse momento econômico em que as pessoas e as empresas precisam realmente de ajuda. Tá? Então, do ponto de vista de aposentadorias e pensionistas, vai ser adiantado o 13º, o recolhimento de FGTS e do Simples tem um prazo de 3 meses para ser feito. O governo incluiu também 1 milhão de pessoas no Bolsa Família e outras medidas também junto a isso, né, que é uma lista muito maior do que essa, como, por exemplo, a liberação de imposto para importação de produtos hospitalares, etc. Bom, tudo isso, então, são medidas que vêm a ajudar e que foram divulgadas agora. Bom, outro ponto importante é que hoje às 18 horas tem a reunião do Copom para definir a nova taxa de juros Selic, com a previsão de que o que nós já temos hoje de 4,25% ao ano venha a ficar menor ainda. Tá? Alguns dizem que ela pode vir a 4% ao ano, outros em 3,75% ao ano, que representaria então meio ponto percentual. Então, tudo isso para acontecer hoje até o final do dia, provavelmente vai acontecer como um incentivo para a economia, ou seja, a taxa de juros menor incentiva a ativação da economia naquilo que estiver funcionando, que são as coisas que com certeza vão continuar, que tem na verdade toda uma indústria, tem todo um sistema que ele não para integralmente. Claro que tem atividades que estão parando, por exemplo, aqui na minha cidade, em Porto Alegre, nós estamos hoje com a prefeitura declarando que os shoppings já ficaram só funcionando a praça de alimentação e também farmácias e algum ponto de vacinas ou serviços desse tipo aí. Bom, isso é uma forma de fazer as pessoas ficarem em casa e consumindo menos e também não deixando de disponibilizar serviços que são mais básicos. Muito bem, então isso está acontecendo, tá? A previsão e que se espera que seja o mais rápido possível, obviamente, né? E claro que com as lições que estamos aprendendo já de outros países, né? Também a gente vai provavelmente ter uma contribuição ou uma resposta melhor do que foram nos outros. A Itália, outra notícia importante, aponta que tem uma redução do ritmo de contágio já na última semana, uma medida de prevenção que foi feita, a desaceleração já aparece. Bom, tudo isso, claro, que vai afetar as nossas previsões, né? Porque quanto mais rápido se resolver isso, mais rápido conseguimos ter cenários mais claros. Bom, então, a notícia econômica de hoje é que vai acontecer essa da possível redução da taxa Selic,
Tá? O dólar teve um aumento em função de todo esse momento. Agora de manhã ele está com 3,76% de alta, batendo aí nos 5,19 reais para cada dólar. Tá? Então isso acontece naturalmente quando tem esses movimentos de alterações ou de expectativas de mercado que não são muito favoráveis. Os Estados Unidos reduziu também a sua taxa de juros no dia 15, agora que foi no último domingo, em 1 ponto percentual. Isso reflete um outro ponto que até certo ponto não é muito positivo para a Bolsa Brasileira, porque os recursos de especuladores internacionais eles tendem a ir para outros países mais seguros, né? Ou seja, mesmo o mesmo que os Estados Unidos tem uma redução da taxa de juros, tem toda uma política de país mais seguro do mundo. Então já saiu 10 bilhões de dólares nas últimas semanas do Brasil, ou seja, depois que começou a crise. Então isso afeta também a Bolsa. Então 10 bilhões de dólares saíram daqui, de capitais internacionais, que vieram para cá dentro de uma outra política. Antes da crise tinha dois aspectos. Primeiro, uma liquidez internacional, quem tinha dólar, então escolhia um país como o Brasil, por exemplo, que então tinha liquidez, e o Brasil com taxas de juros nominais ainda altas. Agora, com taxas de juros baixas e com uma vulnerabilidade econômica como um país emergente, né, é preferível colocar em outro país, como os Estados Unidos mesmo, com uma taxa de juros também baixa. Bom, então isso são notícias que de repente elas não são as melhores, mas é o que está acontecendo agora. Então existe essa fuga de capital, tá? Isso é uma coisa importante. O Congresso, por fim, o Congresso deve hoje avaliar e aprovar o pedido do governo para aprovar o reconhecimento do estado de calamidade pública, que em síntese vai facilitar a possibilidade de ajuda com as verbas do orçamento, já que, se aprovado, aquele comprometimento do déficit fiscal do governo de 124 bilhões, ele não precisa ser buscado, ou seja, ele pode ser então mais flexibilizado. Então a ideia é, se aprovado isso, o estado de calamidade nacional se permite extrapolar o orçamento. Basicamente essas são as notícias. E por fim, para encerrar, então, concluindo tudo isso hoje, né, nesse momento em que a Bolsa continua em queda e os investidores e muitos clientes que eu atendo bastante preocupados, porque são, como se diz, marinheiros de primeira viagem. E o que eu trouxe pensando aqui foi o seguinte: olhando o gráfico aqui, um gráfico de longo prazo, tá, que está nessa tela aqui atrás de mim, dá para ver o seguinte: em 2004 a bolsa ela estava em baixa, estava num ritmo, no outro ritmo da economia, outro tempo, né, em 20 mil pontos. Depois fez grandes movimentos, chegou em 2008 em 70 mil pontos. E também em 2008 ela teve aquela crise que todo mundo sabe, e houve outra queda que ela chegou aqui a 40 mil pontos. Depois foi a história, vem adiante até 2016, onde fez esse movimento de espichar essa oscilação aqui até chegar a 118 mil pontos aqui em cima. Ok, então esse movimento de 118 mil pontos, agora ele está batendo nos 70 mil pontos. Então aqui nós temos desde que começou, lá no dia 16 de fevereiro, se eu não me engano, agora 2020, uma queda de 40 e poucos %. Tá? Talvez isso possa chegar a se intensificar, não se sabe, porque não temos ainda nada de informações que possa prever essas coisas, mas que possa chegar aqui aos 29 mil pontos, ou pode parar aqui nos 40 mil pontos. Então, enfim, é um momento basicamente de ficar observando, não tem nada para fazer sobre isso, porque essa é uma questão que está fora do nosso controle. E espero que isso seja de alguma forma útil para diminuir as tensões, deixar mais calmo aqueles que de repente podem estar pensando que perdi tudo. Não. Quem não resgatou, acompanha o movimento do como é que a economia vai indo e tem a oportunidade de ver o seu dinheiro voltar em outro momento, porque a história conta que isso já aconteceu. Ok? Então era isso. Tá? Espero que tenha sido útil, espero que você continue motivado e passe então de uma forma no dia a dia, se cuidando e pensando que o mundo continua, o mundo é evolução. Eu sou da linha do otimista e do
positivo, tá? Espero que o maior número de pessoas também pense assim e a gente consiga em conjunto fazer um mundo melhor, mesmo nessa situação, ou seja, sairmos muito melhor do que nós entramos. Tá certo? Até o próximo vídeo, então. Sucesso e prosperidade.